Você já se sentiu como se algo dentro de você tivesse morrido? Como se a fé tivesse se apagado, a esperança tivesse sido enterrada, e o coração estivesse preso em um silêncio que nem mesmo a oração consegue romper? Talvez você conheça a voz de Jesus, já tenha caminhado ao lado dele, mas por algum motivo, caiu, se afastou, adormeceu espiritualmente. Mas hoje, quero te lembrar de algo profundo. Ainda há uma voz chamando seu nome no meio da escuridão. Ainda há vida onde o mundo disse que era o fim. Ainda há ressurreição. Essa é a história de Lázaro, o homem que morreu, mas voltou, para testemunhar quem era Lázaro e por que sua história atravessa séculos com tanto poder. Lázaro era mais do que um personagem bíblico, ele era um amigo íntimo de Jesus. Um homem que teve a confiança do Mestre, que recebeu em sua casa o próprio Filho de Deus. Mas mesmo esse amigo tão próximo teve que enfrentar a morte, o silêncio e a dor. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior: revelar ao mundo que nenhum túmulo é mais forte do que sua voz. Jesus não impediu a morte de Lázaro, ele permitiu que tudo parecesse perdido, para que a glória fosse ainda maior. Senhor, se estiveses aqui, meu irmão não teria morrido, disse Marta, entre lágrimas. Quantas vezes já dissemos algo parecido? Deus, porque o Senhor não veio antes? Mas o atraso de Deus não é descaso, é preparação para algo que os olhos ainda não podem ver. Jesus esperou 4 dias, quando o corpo já cheirava mal, para mostrar que ele é o Deus que ressuscita o impossível. Lázaro estava morto. Mas Jesus disse: ele está apenas dormindo. O mundo vê o fim, Deus vê um recomeço. A diferença entre morte espiritual e silêncio divino é que, mesmo no silêncio, o céu ainda está trabalhando. E quando chega o tempo de Deus, ele se aproxima do túmulo e chama pelo nome. Porque a palavra de Deus não fala com a morte, ela fala com a vida que ainda pulsa lá dentro. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia é uma das maiores revelações do coração de Deus. Ele chora, ele sente, ele se comove com a nossa dor. O choro de Jesus revela que ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele poderia ter curado Lázaro à distância, mas escolheu ir até lá, olhar nos olhos das irmãs enlutadas e deixar cair suas próprias lágrimas. Porque o nosso Deus é Emanuel, o Deus que está conosco até no luto. Marta e Maria representam 2 formas de viver a fé, uma mais racional, outra mais rendida. Mas ambas estavam diante do mesmo Cristo, e ambas receberam consolo. A presença de Jesus transforma qualquer tipo de dor. E quando ele decide agir, não importa se você tem mais fé ou mais medo, o milagre vem porque ele é fiel, não porque nós somos fortes. E então vem o momento, a cena mais poderosa. Diante da pedra do sepulcro, Jesus brada: Lázaro, vem para fora. Não foi apenas um chamado, foi um decreto do céu. A voz que criou o universo agora chamava uma alma de volta à vida. E Lázaro ressuscitou, mas havia algo curioso: ele ainda estava amarrado. O milagre havia acontecido, mas era preciso libertar o homem das faixas do passado. Isso nos ensina que, às vezes, mesmo depois de sermos tocados por Deus, precisamos de um processo de cura e libertação para andar em liberdade. E Jesus disse: desamarrem-no e deixem-no ir. Porque um milagre não é completo até que o que foi restaurado esteja totalmente livre. Há pessoas que já foram chamadas de volta à vida, mas ainda estão presas em traumas, culpas, medos ou hábitos antigos. Jesus te chama para fora, mas também quer remover as faixas que te impedem de caminhar plenamente. A partir daquele dia, Lázaro se tornou uma pregação viva. Ele não precisava pregar, sua vida era o sermão. As pessoas vinham vê-lo, e ao olharem para ele, criam em Jesus. Ele era o testemunho encarnado de que a morte não tem a última palavra. E isso incomodou os líderes religiosos, que passaram a querer matá-lo novamente. Por quê? Porque quando Deus te levanta, você se torna uma ameaça para as trevas. Sua vida se torna prova do poder de Deus. Lázaro não disse uma palavra registrada nas Escrituras, mas sua existência falava mais alto que qualquer discurso. Assim é quando Deus nos restaura, nosso caminhar, nosso olhar, nossa história começam a gritar para o mundo que Jesus é real. Você se torna um sinal de que a vida venceu, e talvez hoje você se sinta como Lázaro antes da ressurreição, morto por dentro, esquecido, sepultado por culpas, pecados, traumas ou decepções.
Mas Jesus ainda está diante do seu túmulo. Ainda há uma voz chamando: vem para fora. Você pode voltar. Você pode viver de novo. O mesmo Jesus que chorou por Lázaro chora por você. O mesmo que ordenou a pedra ser removida está pronto para tirar o peso que te separa da luz. Você não está sozinho. Deus não esqueceu de você. E ainda que o mundo tenha decretado o seu fim, Jesus ainda está dizendo: essa história não terminou. Ele não apenas ressuscita corpos, ele restaura almas, reconstrói vidas, reconecta corações. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança, e lembre-se, você pode até ter morrido por dentro, mas Jesus ainda está chamando você pelo nome. Porque, para ele, nunca é tarde demais.